No ano de 2021, a Gambit venceu o campeonato Masters Berlim com uma campanha extraordinária, sendo referência para times do cenário de Valorant mundial, e ainda de quebra ficou no top 2 do campeonato Champions, colocando uma quantia de mais de 370 mil dólares no bolso. Uma organização com bastante tradição no mundo dos esportes, com mais de 9 anos de atividade, que chegou até mesmo a ganhar um Major de CS e ajudou o cenário de Valorant a jogar o fino da gameplay. Mas se você não conhece o time da Gambit, eles já foram um dos mais fortes do mundo, se não o time mais forte do cenário de Valorant mundial, e esse time poderia ter ido muito mais longe, ou para ser bem sincero, em uma realidade paralela, eles atualmente estariam na franquia da Riot com vários campeonatos na sua conta. Mas isso infelizmente não aconteceu. A organização precisou fechar as portas de uma hora para outra e sucumbiu, deixando apenas uma história marcada no mundo do esportes. Mas você aí deve estar se perguntando como que uma organização que já existe há tanto tempo, já ganhou tanto título e grana, pode ter acabado assim de uma hora para outra. E é isso que você vai descobrir nesse vídeo de hoje, mas antes de entrarmos na história desse time de Valorant, precisamos conhecer um pouco mais da história dessa organização, até porque muita gente aqui do Brasil conhece essa org que já fez história não apenas no Valorant, mas também no LoL e no Counter-Strike. Dá uma olhada nessas canecas personalizadas de Valorant com seu nick. Imagina você lançando uma dessa para usar no seu trampo, na escola ou em casa. Essas canecas você consegue adquirir na loja Valorant. O produto tem uma qualidade de impressão incrível. Por lá você também encontra chaveiros de skins de Valorant, como essa linda Sublime para colocar na sua chave, ou até mesmo skins em tamanho real. Enfim, a loja tem muita coisa, garrafinhas, colares, e o melhor de tudo é que se você levar acima de R$65, o valor do frete para São Paulo sai apenas R$12,99. E se você levar acima de R$100, ganha um super brinde. Não se esqueça de utilizar meu cupom BABUSHI com 2i no final para garantir 10% de desconto. Mesmo que você não vá comprar, dá uma entrada lá na loja, vê os produtos, só para você ficar por dentro mesmo das novidades, fechou? E assim você também ajuda o canal a crescer. A Gambit foi fundada no ano de 2013 e inicialmente competia somente no jogo League of Legends, e em seu primeiro ano de fundação conseguiu sair campeão do campeonato EN Global Challenger Katowice e o EN Cologne por 2 anos consecutivos. No ano de 2015 a organização iniciou suas atividades no Counter-Strike e no ano seguinte eles já conseguiram se classificar para disputar o Major em Colombo, se tornando o time top 8 do cenário mundial de CS. No ano de 2017 a Gambit já havia se tornado o time top 1 mundial, vencendo o campeonato DreamHack Austin em cima da equipe brasileira Immortals e novamente sendo campeã em cima da Immortals, porém agora no campeonato mais importante, que seria o PGL Major Crackle. Apesar de terem ganhado da gente, a Gambit sempre demonstrou bastante respeito com a região do Brasil, inclusive em suas postagens nas redes sociais, sempre prestando apoio à nossa região, solidariedade com nossos jogadores e até mesmo os jogadores gravando vídeos agradecendo a torcida brasileira no idioma português. Estamos recebendo muito apoio do Brasil e agradecemos a todos os torcedores do Gambit no país. Olá para todos os nossos fãs brasileiros, muito obrigado pelo apoio, mas graças a vocês conseguimos avançar para os playoffs. Pode parecer besteira para a grande maioria das pessoas, mas na real que quando isso acontece é algo um pouco diferente, até porque as equipes do EMEA e NA estão cagando pro Brasil. Então quando um jogador, uma organização, ela se empenha em trazer um conteúdo aqui agradecendo os brasileiros, é algo que a gente deve admirar, porque não é todo dia que acontece. No ano de 2019 a Gambit já era considerada uma das maiores organizações mundiais e esses prêmios que foram citados foram apenas os mais relevantes, pois a organização já teria ganhado vários outros, fora os que ela havia ficado em segundo e em terceiro lugar, que geralmente também recebe uma boa quantia em dinheiro. Eles já tinham um time no CS, no LoL, no FIFA, no Apex, no Dota, no Fortnite, e um grande marco na história da organização foi sua parceria com o Monaco Futebol Clube, um time francês que, apesar de não estar entre os top times mundiais, com certeza agregaria muito para que a Gambit atingisse novos públicos e entrasse em novos projetos no mundo do esportes. E para completar todo aquele sucesso, eles não poderiam deixar de entrar no Valorant, que estava sendo lançado no ano de 2020 e já estava tendo um hype absurdo. Inicialmente o time foi composto por Chronicle, Shadow, Sunset, Diffu e Nets, porém após alguns jogos Redgar entrou no lugar de Sunset e essa combinação deu muito certo. Eles rapidamente ficaram conhecidos como um time embaçado de se enfrentar, justamente por descer o cacete nas melhores equipes de Valorant, e foram elogiados como uma das equipes mais consistentes da região. Em campeonatos off-season eles já haviam aplicado 13-0, 13-2 e seria apenas questão de tempo para esse time estar no topo do cenário, e após o anúncio da Riot do primeiro campeonato internacional Masters Reykjavik, eles se prepararam bastante para conseguir se classificar.
Sua primeira partida seria contra a FPX de Shao, Angel, Zipan, Shadow e Dimasic, e o resultado infelizmente foi esse. O time da Gambit havia perdido a estreia e bastava apenas mais uma derrota para eles estarem de fora do campeonato Masters. Sua próxima partida seria contra a BBL, onde venceram por 2-0 e depois devolveram o placar de 2-0 na revanche contra a FPX. Após isso, sua próxima partida seria contra a Fnatic, que seria um grande desafio para o time da Gambit, e eles perderam por 2-0, ficando de fora do primeiro campeonato internacional. Porém, essa derrota não foi motivo para desanimar a equipe, na verdade foi muito pelo contrário. Eles voltaram a treinar pesado para o próximo ano, trazendo várias novidades e novas composições que futuramente marcariam o cenário de Valorant para sempre. No próximo ano, eles conseguiram novamente se classificar para o Masters Berlim, e na sua primeira partida contra o time chamado Crazy Recon, a Gambit aplicou um 13-1 no primeiro mapa e mais outro 13-1, selando de vez ali o caixão da Crazy. A sua próxima partida seria contra a Hunter Thieves, que também seria um time muito forte, e eles acabaram perdendo de 2-1 em uma partida bastante pegada. Se a Gambit perdesse mais uma vez, ela estaria de fora de mais um Masters, mas eles bateram em todos os times e chegaram na grande final contra a Team Envy de ninguém mais, ninguém menos que Yay, que inclusive tem vídeo aqui dele no canal, vou estar deixando o link desse vídeo na descrição. E a Gambit sapecou um 3-0, se consagrando o mais novo campeão de um campeonato internacional e de quebra sendo referência para vários times do mundo como um time meta a ser batido. Principalmente o jogador Nets, que se tornou um dos melhores jogadores de Valorant do mundo e digamos que o cara que mudou a forma dos sentinelas jogarem dentro do mapa. Provavelmente você já percebeu a forma que o Les, atual jogador da Loud, joga dentro do mapa. O time fica em uma ponta e ele fica na outra, esperando somente um vacilo do inimigo para fazer a prelúdio do caos cantar, ou esperando a melhor oportunidade para pegar alguém na costinha. Pois é, Nets foi o cara que revolucionou isso de uma forma global. Todo o time começou a implementar essa forma de jogar de sentinela e até hoje isso é levado como uma das principais regras do manual do Valorant bem jogado. Basicamente eles jogavam lentamente e Nets ajudava a captar o máximo de informações até o momento em que eles de fato decidiam em qual bomba entrar, e por ser algo novo os oponentes dificilmente sabiam como reagir a esse estilo de jogo. Por mais que os oponentes tentassem os copiar, a Gambit parecia ter algo a mais por trás que dificultava muito a vida dos inimigos, e dessa forma eles partiram para o próximo desafio, que seria conquistar o campeonato mundial de Valorant. Logo na estreia do Champions, a Gambit iria enfrentar a Team Secret, e apesar de terem perdido o primeiro mapa na Icebox, no segundo mapa eles venceram por 13-0, se tornando o primeiro time de todos a aplicar um 13-0 em um campeonato internacional. E nessa partida eles saíram vitoriosos por 2-1 de virada. No próximo jogo foi contra o time brasileiro Vikings, que na época jogava Saci, Sadak, Sutecas, GTN e FRZ, e os brasileiros acabaram perdendo de 2-1 em um terceiro mapa super pegado. A Gambit também venceu um time asiático chamado X10 Sports por 2-1 e a Cru Sports por 2-1, chegando à grande final do Champions de 2021 contra a Ascend. Aquele jogo seria decidido em uma MD5. O primeiro mapa a Gambit conseguiu vencer por 13-11, o segundo mapa ela perdeu por 13-7, o terceiro mapa ficou 13-3 para a Gambit, o quarto mapa ficou 14-12 para a Ascend, e o desempate aconteceu no último mapa, onde a Ascend conseguiu vencer por 13-8. Apesar da derrota, aquele time estava totalmente preparado para voltar mais forte do que nunca no próximo ano, porém um trágico acontecimento iria mudar totalmente o futuro daquela equipe. No dia 24 de fevereiro de 2022, o presidente russo Vladimir Putin ordenou a invasão do leste da Ucrânia, e isso, como todos já sabem, se transformou em um mar de sangue. Eu não vou entrar no mérito aqui dos motivos de tudo isso acontecer, porque nosso foco aqui é o Valorant, e toda essa briga entre os países resultou em uma forte sanção à Rússia, que foi proibida de diversas coisas. Uma delas seria competir em campeonatos em diversas modalidades. Nenhum patrocinador iria querer ter seu nome ligado a nenhum órgão que fosse da Rússia, e isso incluiria a Gambit, que acabou perdendo todos os patrocinadores, todas as, entre aspas, licenças para participar dos campeonatos, e com isso ficaria inviável manter um time competitivo, pois não iria entrar nenhuma renda, pelo menos até tudo isso se resolver. Um dia após o ataque, a Gambit se pronunciou no Twitter dizendo, abre aspas, este continua a ser um momento muito difícil para todos, principalmente para todos nós, familiares e amigos que vivemos na Ucrânia. Desejamos sinceramente que os torneios continuem e que os jogadores se concentrem na competição e no espírito desportivo. Portanto, tomamos
a decisão de capacitar nossos jogadores Redgar, Chronicle, Diffu, Shadus e Nets para participarem da próxima competição VCT como uma equipe independente. Fecha aspas. Basicamente, a Gambit estava rescindindo o contrato com os jogadores porque os jogadores não poderiam competir estando em uma organização russa, e assim, com os 5 livres, eles poderiam competir juntos sem organização, só por conta própria. Assim eles fizeram, competiram por um time neutro chamado M3C, mas devido ao tempo que eles ficaram sem treinar, problemas que foram causados pela invasão e demais BOs, o time infelizmente ficou de fora do próximo Masters ao perderem para Team Liquid por 3-1. E você deve estar se perguntando, tá, mas atualmente onde é que estão esses jogadores de Valorant da Gambit? O Nets atualmente está na equipe Team Liquid, que é um dos times da franquia desde que saiu da M3C. O Shadus atualmente está há 2 anos no time da KOI, uma organização europeia que também está nas franquias. O Redgar, quando saiu da M3C, foi para Team Liquid junto com o Nets, mas após um tempo acabou saindo e atualmente está na Giants, que também está nas franquias. O Chronicle foi o que teve mais sorte, atualmente está no time da Fnatic e conseguiu vencer várias competições importantes no cenário de Valorant. E o Diffu, após o desband da Gambit e sua saída da M3C, ele não foi contratado por nenhum time da franquia. Ele jogou apenas uma partida por um time turco Tier 2 chamado Istanbul Wildcats e foi contratado por um time chinês chamado Gank Gaming para disputar o Qualifier, e atualmente está em um time chamado Valiant que disputa o Tier 2 da França. Atualmente, no ano de 2024, cerca de 2 anos após o ocorrido, a Gambit encerrou totalmente as suas atividades em todos os jogos onde competia. Vendeu jogadores que estavam com contrato definido, como por exemplo o seu time de CS, que foi comprado pela Cloud9, e o conflito entre Rússia e Ucrânia está longe de terminar. Provavelmente essa organização nunca mais conseguirá voltar, pois mesmo que a guerra se encerre, dificilmente as sanções contra a Rússia irão ser retiradas, e assim foi o fim trágico de uma organização com mais de 9 anos de história. Mas e aí, você acha que a Gambit um dia irá retornar ao cenário competitivo? Comenta aqui abaixo que eu quero ver a sua opinião. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para sempre receber as novidades aqui do canal. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.